Vamos ler o capítulo 11 do livro de João. A morte de Lázaro. Havia em Betânia um homem chamado Lázaro, que vivia com suas irmãs Marta e Maria. Maria foi aquela que deitou perfume muito caro sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Lázaro adoeceu. E as duas irmãs mandaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, o nosso irmão está muito mal. Contudo, quando Jesus soube disso, observou: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Eu, o Filho de Deus, receberei glória em resultado desta enfermidade. E embora Jesus fosse muito amigo de Marta e de Maria e de Lázaro, ficou onde estava durante mais 2 dias, sem nada fazer, para ir ter com elas. Por fim, passados esses 2 dias, disse aos discípulos: vamos para a Judeia. Mas os discípulos opuseram-se. Mestre, ainda há uns dias atrás, os judeus procuraram matar-te e queres voltar para lá. Em outras traduções há apedrejar-te. Jesus respondeu: há 12 horas de dia em cada dia, em que uma pessoa pode caminhar sem tropeçar. Só de noite é que há perigo de se dar um passo em falso por causa da escuridão. E acrescentou: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou acordá-lo. Os discípulos, pensando que Jesus quisesse dizer que Lázaro estava a dormir, normalmente comentaram: então significa que está melhor. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro tinha morrido. Então disse-lhe abertamente: Lázaro morreu. E por vossa causa estou satisfeito, por não ter estado ali nessa altura, pois isto dar-vos-á outra oportunidade de confirmarem a vossa fé. Vamos ter com Lázaro. Tomé, que também era chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos, nós também, para morrer com Jesus. O que nós podemos ressaltar? Jesus gostava imenso dessa família. Eram 3 irmãos que eram muito queridos a Jesus. E Marta, ela sabia que Jesus poderia ajudar. Ela manda um recado para Jesus. O recado chega e Jesus prontamente, ele observa, ele sabe, ele sente que aquela doença não era para a morte de Lázaro, mas sim para que as pessoas, principalmente os discípulos, pudessem confirmar a fé que eles tinham. Para que Deus fosse glorificado através de Jesus, como está nas Escrituras, né? Que através do Filho, Deus também seria glorificado. E ele nada fez, ele não se mexeu. Ele sabia, ele conservou aquela fé, ele deu tempo para que aquilo atuasse, para que não sobrasse sombra de dúvida de que aquilo não era uma melhora daquela doença. O jovem havia morrido mesmo. E fez isso mesmo pensado. Aí vamos à primeira reflexão desse primeiro momento. Como é que Jesus sabia que aquilo era para a glória de Deus? Jesus sabia porque Jesus estava sempre em comunhão com Deus. Jesus sabia porque através do Espírito Santo que fala conosco, nós sabemos a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, ele não sabia do acaso. Ele observou. Quando nós observamos alguma coisa, quando nós paramos para pensar em alguma coisa, estamos debaixo de uma direção de Deus. Deus nos faz enxergar o que nós precisamos enxergar. Ele observou, ele enxergou que aquela doença, que aquela situação não era contra ele, era a favor. E é o que é preciso para muitas vezes nós sabermos que o que nós estamos a viver, o cenário onde nós estamos, não é para o nosso mal. Pelo contrário, é para o nosso bem, para o nosso impulso espiritual, para a nossa honra, para a nossa glória. Observe, saiba observar. E para saber observar, nós precisamos ter comunhão, dobrar o joelho, orar
estar com o Espírito Santo, negar-se a si mesmo, não é? E invocar a Deus, ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, e orar. Através dessas condições, não é? Através dessa intimidade que nós temos com Deus, Deus nos revela o que nós devemos fazer, como Jesus observou, ele entendeu, ele soube e exercitou a fé que ele tinha. Nós vemos mais à frente a situação que os discípulos temeram, como a gente teme, não é? Mestre, há uns dias atrás queriam te matar, os judeus queriam te matar. As pessoas que seguiam a lei mosaica ao pé da letra, os sacerdotes, estavam sempre a tramar contra Jesus. Em algumas outras versões nós lemos apedrejar. Naquela época era muito comum qualquer pessoa que falasse alguma coisa que fosse diferente do que estava ali escrito por Moisés, tinha, não é? Os outros tinham por condição, não é? Não era uma coisa que fosse errado fazer, pelo contrário. Era apedrejar mesmo aquela pessoa que estava a falar alguma coisa que não fosse de acordo, não é? De conformidade com as tradições que eles tinham. E os fariseus, os saduceus, essa seita, estava sempre tentando incriminar Jesus, de modo a que ele caísse em alguma palavra, em algum erro e fosse morto. E esquecido, pronto, era mais um que blasfemou e pronto, assunto finalizado. Jesus não temia, porque quem está com Deus não teme nada. Aí Jesus observa, há 12 horas de luz em cada dia, em que uma pessoa pode caminhar sem tropeçar. Jesus contava o tempo, ele não desperdiçava tempo. Nós temos tantas observações lindas sobre esse versículo, só sobre esse versículo. Nós temos que trabalhar de dia, nós temos que produzir para Deus, nós temos que fazer. Ele não ficou aqueles 2 dias ali simplesmente por ficar. Ele ficou porque ele tinha que ficar ali, porque se ele voltasse, poderia ser encarado como uma melhora da doença. E não era isso que ele queria. Ele queria que as pessoas vissem que Lázaro tinha sido ressuscitado. Não havia hipótese de melhora de doença naquela situação. Ele não desperdiçou o tempo. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E aí ele volta a dizer, há 12 horas no dia que a pessoa pode caminhar. Por isso não vamos perder tempo. Não vamos ficar pensando tolices. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Ande. E há o tempo da noite em que não se pode caminhar. Eu também interpreto isso de uma forma que é quando nós andamos para fazer o correto, quando nós fazemos o correto, quando nós estamos dentro do que é certo, do que é correto fazer, do que é bom, perfeito, que está alinhado dentro da vontade de Deus, nós não temos que ter medo sobre nada, nem ninguém. Porque quem anda nas trevas, quem anda na escuridão é que tropeça. Quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz não teme. Quem anda nas trevas é que teme, porque nem sabe no que tropeça. E por fim, chega Tomé, bem animado, e diz, que também era chamado o gêmeo, disse aos outros discípulos, vamos nós também para morrer com Jesus. Mas nós sabemos que o único que morreu foi Jesus. Ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai. E eu glório por isso. E através do seu santo sacrifício nós temos a vida eterna. Vida com abundância. Vida com problemas, mas estando na mão do Senhor, nós sabemos que podemos caminhar sempre de dia, com o Espírito Santo ao nosso lado. Por isso, leia a Bíblia, ore, busque ao Senhor. Ele não está longe de si, muito pelo contrário. Em todos os momentos Ele quer te ajudar. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.